Olá pessoal, Dr. Paulo Antônio Almeida aqui, sou psicólogo, estou aqui para ajudar você e milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo a se livrarem dos sintomas da ansiedade. Se você curte esse tipo de conteúdo, me segue, compartilha para a gente aumentar essa corrente do bem. Então, as pessoas com ansiedade têm muitos pensamentos negativos intrusivos, você sabe disso aqui, eu trato muito bem desse tema, tem um e-book, um curso online e também lives que eu falo sobre como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos da ansiedade. Tem algumas dúvidas e perguntas que as pessoas fazem que eu gostaria de estar comentando aqui para vocês, esclarecendo, para que cada vez mais vocês se libertem desses mitos sobre o pensamento negativo intrusivo da ansiedade. Lembrar vocês, se vocês quiserem agendar uma sessão online comigo, em contato aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail, contato @pauloantonioalmeida.com.br, que está passando aí agora na tela para você. E a gente pode agendar uma sessão online, tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, descobrir as causas da sua ansiedade, e aí, descobrindo as causas da ansiedade, pouco a pouco a gente vai tratando com as técnicas da psicologia cognitiva comportamental. Obrigado pela presença. Queridos, por exemplo, um pensamento negativo intrusivo que é muito comum, que as pessoas com ansiedade falam é: pensar em machucar meus filhos significa que lá no fundo eu tenho raiva e agressividade? Não, não é isso que está acontecendo. Essa ideia, ela muitas vezes está associada a outros tipos de crenças, de medos, relacionados aí a algumas outras explicações, que muitas vezes foi popular numa época, mas que realmente você já tem ouvido falar e talvez tenha se acostumado a essa ideia de que há uma agressividade anterior. Agora, está claro que não há muita verdade nisso, né? Essa ideia de que você está pensando uma coisa ruim e ela é real, ou que no fundo você tem uma raiva específica, ela acaba gerando muita culpa, muito ressentimento, e não tem razão para você sentir assim, né? Você pode estar entendendo que muitas vezes é claro que o pensamento é ruim, mas ele não é você, né? É um fenômeno que acontece na sua vida. Você pode realmente pensar: nossa, será que eu vou fazer algo prejudicial aos meus filhos? Então, muitas vezes você fica na dúvida com relação a isso, mas a verdade, quanto mais você busca isso, será que eu tenho alguma raiva inconsciente? Isso mais aumenta a chance de você ter esses pensamentos, né? Eles ficam mais grudados ainda, eles ficam mais pegajosos em você. Então, esses pensamentos pegajosos, eles são o oposto de desejos. Eles se tornam pegajosos, intrusivos, porque você os rejeita e você briga com eles. Porque você é uma pessoa do bem, né? Que você está querendo só coisas boas na sua vida, e quando esses pensamentos vêm e você está sempre falando: não, eu quero pensar o bem, eu quero fazer o bem para as pessoas, só que o oposto aparece, né? Eles não são verdades, apenas um fenômeno que acontece em função de que eles existem de uma forma geral, e quando você está muito concentrado ou concentrada em não querer pensar neles, eles acabam aumentando, entende? É mais nesse sentido do que realmente um sentimento de raiva inconsciente, por exemplo, que você está sentindo, né? Então, muitas vezes você pode ter sentimentos de amor em relação aos seus filhos, né? É totalmente normal, e às vezes você sente raiva em relação a eles, não tem problema nenhum, né? E também uma gama completa de emoções de culpa, ressentimento, frustração, orgulho, é normal na vida emocional das pessoas, todos os pais. Então a gente está falando de pensamentos intrusivos, muitas vezes bizarros, indesejáveis, sentimentos de horror que acompanham os pensamentos. Eles são fundamentalmente diferentes das ações que você decide tomar e o fluxo e o refluxo normal das emoções no comportamento de vida real. Então, você tem pensamentos intrusivos indesejados, por exemplo, de machucar ou abusar sexualmente de crianças. Isso significa que você é um molestador, que você é um pedófilo? Não tem nada disso, né? São apenas fenômenos que estão acontecendo com você. De fato, aí você pode estar muito irritada, ou você tem aí algum comportamento que te assusta, e você não é uma pessoa agressiva, ou violenta, ou abusiva, né? É apenas um fenômeno que está acontecendo na sua mente, e quando você, muitas vezes, pensa que você é essa pessoa que está tóxica, né? Que você sente prazer em contato sexual com a criança, a gente não está falando disso, a gente está falando de pensamentos violentos, sexuais, que não fazem sentido para você.
né? Eles são estranhos e contra a sua natureza. Então, fica tranquilo, isso não é da sua personalidade, né? E aí, é claro que eles são assustadores, eles parecem ofensivos, são horríveis mesmo, eles parecem que surgem do nada e redirecionam sua atenção, e aí você começa a evitar contato com as crianças e lembra, você não é perigoso ou perigosa, você é uma pessoa perigosa. As crianças não precisam se proteger contra você. A sua ansiedade que é mantida e reforçada e faz com que você evite e que tenha esse tipo de pensamento. Então, é muito importante ter essa clareza nesse sentido, né? Que os pensamentos não são você. Você pode ter os pensamentos mais malucos do mundo, mais agressivos, mas eles não são você. E aí, quanto mais você entender isso, você vai ficando mais tranquilo, mais em paz, e pouco a pouco você vai se libertando desses pensamentos mesmo. Outra pergunta que as pessoas fazem é: por que alguns dos meus pensamentos parecem impulsos para agir? Os pensamentos indesejados, intrusivos, eles parecem que são sinais de impulso, mas na verdade eles são sinais de controle excessivo e não de impulsividade. Porque você tenta controlar ao máximo, você pode sentir realmente que precisa se esforçar muito para não agir. Mas na verdade você está fazendo esforço não agir de acordo com esses pensamentos. Isso é uma ilusão, né? Eles parecem impulsos, mas eles não são. São, na verdade, essa pressão que você faz porque você está sentindo esses efeitos do pensamento ansioso, que é um estado alterado de consciência, né? Uma confusão mental. E quando o seu cérebro ele envia um sinal de alarme, de ansiedade, a sua percepção de muitas coisas se torna muito diferente, marcadamente diferente. Então, uma mudança muito consistente é que a psicologia chama de fusão pensamento-ação. Quando a linha entre pensamento e ação se torna difusa, ela se torna indistinta. Então, normalmente as pessoas elas não percebem essa diferença entre pensamento e ação, e as ações são bastante claras. Os pensamentos são uma maneira segura de ensaiar ações sem consequências, né? Mas quando você está ansioso, essa diferença parece desaparecer. Porque quando você não está ansioso, você pensa: eu posso fazer uma academia, uma ginástica, posso ir à praia, posso viajar, posso fazer uma série de trabalhos que eu quero fazer. Mas quando você está ansioso, essa diferença entre o que você está pensando e o que você está agindo fica muito misturado, né? E aí, quando você luta arduamente para evitar um pensamento, a ansiedade vai disparar. E aí a sua percepção das profundas diferenças entre os pensamentos privados e as ações do mundo real, que tem consequências, ela fica meio atribulada, né? Então, mesmo que a sua percepção seja de fato um impulso, ou tenha mais capacidade de obrigar você a fazer qualquer coisa que você não queira, aí você entende que é um alarme falso, né? E aí você fica mais tenso ainda, né? Então, é importante pensar que os pensamentos negativos, intrusivos, eles podem parecer com impulsos porque tem um medo que provoca eles. Então, esse medo, ele vai estar parecendo que você está impulsionado para fazer alguma coisa.